Olá, segundos anos, tudo bem? Preparados para mais uma aula de matemática? Espero que sim. Já organizou o seu ambiente de estudo, já estão focados, né? Tire de perto de vocês tudo que tire sua atenção, combinado? Olhem só, na aula de hoje nós vamos continuar recordando os conteúdos vistos lá no capítulo 1. Como eu já expliquei ontem, né? Vocês vão retomar as avaliações que paramos no primeiro trimestre, combinado? Quando estávamos aqui na escola, nós já tínhamos iniciado as avaliações de língua portuguesa e de ciências, e faltaram as outras, né? Eu, como dou para vocês a disciplina de matemática, dou aula da disciplina de matemática, nós vamos recordando os conteúdos vistos, e as outras professoras com as outras matérias, tá? Professora, mas eu já recordei língua portuguesa, não tem problema. Vocês vão recordar novamente, já fiz a avaliação de língua portuguesa. Vocês vão recordar novamente o conteúdo, porque terá mais atividades sobre os capítulos que nós já vimos quando estávamos aqui, reunidos aqui na escola, tá bom? Então agora que vocês já prepararam, vamos recordar o que nós vimos na aula de ontem, falando sobre o capítulo 1. Nós falamos, né, do material dourado. Cada objeto do material dourado, né, representa um número, certo? Unidade, dezena e centena. Nós vimos também a ordem crescente e decrescente dos números e o valor posicional. Cada número vale aquilo que ele está representado naquela ordem, naquela casa. Tem a casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. Ok? A aula de hoje, nós vamos estar dando continuidade sobre o que estudamos no capítulo 1. E nós vamos ver estimativas de quantidades, comparando quantidades e maior e menor. Isso nós vimos quando estávamos aqui juntos. Ai, que saudade, não é mesmo? Então vamos relembrar. Você pode abrir agora a sua apostila, se você achar necessário, na página 26. Ok? Aliás, na página 24, começando lá em estimativas de quantidade. Estimativa, quando pede para você estimar uma quantidade, sabe, falar mais ou menos quantos tem, estimativa é você comparar, dar o valor aproximado, o mais próximo possível. Ou seja, se eu pedir para você falar para mim, estimar, qual é a sua estimativa de total de bolinhas de círculos amarelos que eu tenho neste pote? Sem você contar, você vai fazer uma estimativa, olhando, mais ou menos, quantos você acha que tem? Aí eu posso dizer para vocês, vocês acham que tem mais de 100 ou menos de 100? Né? Eu poderia dizer, vocês acham que tem mais de uma centena ou menos de uma centena? Vocês já sabem que uma centena é igual a 100. E aí você estaria dando a sua estimativa. Olha, professora, olhando assim, eu acho que tem mais. Né? A Sofia, por exemplo, poderia dizer, ai não, tia, eu acho que tem menos. É uma estimativa. E nós fizemos atividades sobre estimativas lá na página 25, quando pediram para vocês comparar a quantidade de pitangas e de amoras e dizer se a quantidade de pitanga era mais ou menos do que a quantidade de amora. O que tinha mais? Lembram? Podem abrir o livro lá na página 25 para relembrar se você quiser. Então, estimativas é você dar o valor aproximado, o mais perto possível que você acha, né? Sem contar. E depois você pode verificar se a sua estimativa está correta, se você acertou. Por exemplo, se você falar que aqui tem mais de 100, né? Ou você chegou mais próximo, olha, tia, eu acho que tem uns 97. Você aproximou bem do 100, né? 97 está mais próximo do 100. Ah, eu acho que tem uns 55, né? E aí você também, olha só, do 55 para o 100, para o número 100, você não está tão perto quanto o 97, mas é uma estimativa, o valor aproximado que você dá somente de olhar. Agora, se eu disser para vocês, comparando quantidades, comparar, vocês vão observar os dois potes, tá?
com atenção, sem contar, e vão dizer o que você acha que tem mais. Tem mais círculos amarelos no pote ou tem mais círculos roxos no pote? Então, vocês vão fazer uma comparação, vocês vão olhar com detalhes, isso é comparar, tá? Perceber a diferença e a semelhança. Então, só de olhar você vai saber, né, fazendo uma comparação, olha, comparando os dois potes, eu percebo que no pote amarelo tem mais quantidades. Mas por quê que você acha que no pote amarelo tem mais quantidades de círculos amarelos do que no pote roxo? Olha, porque no pote amarelo ele chega até encostar na tampa, né? E no pote roxo ele já não encosta, ó, fica sobrando. Mesmo já vendo, né, já comparando que as bolas, os círculos, são dos mesmos tamanho. Que isso também conta, ok? Olhem só, do mesmo tamanho, mesmo formato, né? Então, só de olhar, vocês já percebem que no pote amarelo possui a maior quantidade de círculos, por quê? Porque ele encosta na tampa, professora. Olhem só, ele chega até aqui em cima. Já no roxo, fica sobrando, olha só. Já sobra, tá vendo aqui, ó? Então, comparando, eu já sei, só de olhar, né, eu fiz a minha comparação, eu observei e vi, sem contar que no pote amarelo, no pote de círculos amarelo contém mais quantidades do que no pote roxo, de círculos roxos, certo? Então, estimar é o dar o valor aproximado, mais próximo possível, sem contar. Estimativa, certo? Estimativa é você dar o valor aproximado, né? Chegar mais próximo do valor possível sem contar. Comparar é perceber olhando diferenças e semelhanças. Então, você está fazendo uma comparação, certo? Um pote é de círculos amarelo, o outro pote é de círculos roxo. Eu sei que neste pote de círculos amarelo contém mais, porque ele chega até encostar na tampa. No de círculo roxo contém menos, porque ainda falta bastante para encontrar na tampa. Eu consigo mexer e até escutar o barulhinho quando eu mexo do pote que está os círculos roxos, né? Porque provavelmente tem menos. E do pote amarelo, o barulho é diferente, já não mexe tanto, né? Porque tem mais quantidades, ok? E também, nós usamos a palavra, quando eu estudo estimativas e quando eu faço uma comparação, eu uso duas palavrinhas, maior e menor. Maior quantidade, pote com menor quantidade, ok? Quando eu falo para vocês também, um número é maior ou menor, você está fazendo uma comparação. Se eu disser para vocês que o número 720 é o quê? Maior ou menor do que o número 270? Percebam que tem os mesmos números. Eu tenho 7 aqui, eu também tenho 7 aqui. Eu tenho o número 2 aqui, mas eu também tenho o número 2 aqui. Eu tenho o número 0 aqui e tenho o número 0 aqui. Mas qual é o maior? O maior é 720? É maior ou menor do que 270? Maior, professora. E vocês já sabem isso? Porque vocês já sabem a sequência dos números e sabem também o valor posicional de cada número. Agora, se eu escrever para vocês que 105 é maior ou menor do que 501, a mesma coisa, os mesmos números em lugares diferentes, né? Em lugares, posições diferentes. Olha o valor posicional do número que vocês aprenderam na aula de ontem. Cada número tem um valor na posição em que ele está. Eu tenho 1, eu tenho 0 e eu tenho 5. Eu tenho 1, eu tenho 0 e tenho 5. Porém, em posições diferentes. Já sabendo a sequência dos números, a ordem dos números, eu também já sei comparar. Eu sei dizer que o 101 é menor do que o número
501, certo? Porque eu fiz uma comparação, eu comparei os dois números. E já sabendo, né, que o número 105 vem primeiro do que o 501 numa sequência numérica, já sabendo o valor posicional, a posição que cada número ocupa, eu sei que o 105 é menor do que o 501. Combinado? Agora, tem também, lá na página 27, uma atividade bastante interessante, na número 1, que pede para vocês observarem dois números, 813 e o 818. E está perguntando qual número é maior entre os dois. Olhem só, 8, 8, 1 e 1, 3 e 8. Qual deles é maior? Ah, professora, você acabou de explicar. É só fazer uma comparação, lembrar que os números seguem uma sequência, né? O valor posicional. Eu posso dizer que o 8 ocupa a casa da centena, o 1 da dezena e o 3 da unidade. No número 818, o 8 também ocupa a casa da centena, o 1 da dezena e o 8 da unidade. Agora, eu vou falar que o 818 é o maior. Por quê? Porque ele é o número em que a unidade é maior. O 8 é maior do que o 3. Então, o número maior entre os dois é o 818. E aí eu comparei se a centena são as mesmas, se a dezena são as mesmas e as unidades são diferentes. O que é a diferença? Qual é a diferença das unidades? A diferença é que 8 unidades é maior do que 3 unidades, certo? Então, 813 é maior que o 818. O que eu comparei? As unidades. Por quê? A dezena e a centena são iguais. O que mudou foi a unidade. E a diferença entre as unidades é que o 8 é maior do que o 3. Combinado? Vamos ver outro exemplo. Olha só. Número 621 e número 620. A mesma coisa. Centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. Centena, igual, 6 centenas e 6 centenas. Dezena, 2 dezenas, também 2 dezenas. Unidade, 0 unidade e 1 unidade. Então, qual é o maior dos números? 621 ou 620? Uai, professora, 0 é menor do que 1. Então, o maior número, comparei a unidade, e o maior número é 1. 1 é maior do que 0, ok? Então, eu tenho 621 é o maior, porque eu comparei a unidade. Combinado? Então, segundo ano, na aula de hoje nós vimos estimativas quando eu chego próximo, eu dou um valor aproximado, sem contar, sem saber a quantidade. Eu estou estimando, né? Eu estou prevendo que tenha. Talvez sim, você acerte, como também você erre. Tá? Mas estimar é dar o valor aproximado. Mas eu também posso falar para vocês. O que vocês acham? Vocês estimam que tem mais ou menos de 100? Mais ou menos que 100 bolinhas amarelas? Né? Você pode dizer, tem mais. Ah, só de olhar eu sei que tem menos. Ou também você pode fazer uma comparação. Quando comparar, é quando eu peço para vocês comparar
olhar e observar um ou mais objetos ou mais de uma quantidade, certo? No caso aqui, como exemplo, a professora trouxe para vocês os 2 potes. Então, vocês estão comparando, vocês vão observar tudo com atenção para dizer para mim, responder a minha pergunta. Qual pote tem mais círculos? O pote com círculos amarelos ou o pote com círculos roxos? Né? Então, a partir da sua comparação, que você vai observar, você vai ver, analisar, você vai dizer para mim, professora, observando, comparando o pote amarelo com o pote de círculos roxos, eu percebi que no pote de círculos amarelos é o que tem mais quantidades, certo? E também a palavra maior e menor. Uma coisa interessante também é vocês observarem o número que está entre. Quando eu digo a palavra entre, olha só, nós aprendemos isso também na nossa aula de matemática no capítulo 1. Eu vou fazer uma sequência de números aqui, por exemplo. Se eu perguntar para vocês qual é o número que está entre o número 504 e o número 506. Entre quer dizer no meio. Então eu perguntei entre o 504 e o 506. É o número 505, está entre, está no meio dos dois. Agora, se eu perguntar assim, quais são os números que estão entre o número 503 e o número 507? Quais no plural? Então, é mais de um entre o 503 e o 507, que está no meio deles. Olha só, eu tenho o 504, o 505 e o 506, tá? O número que está entre, no meio, certo? Isso é muito importante também, quando eu digo entre, no meio deles, combinado? Então, quando eu falo, pega o número que eu disse, 504 e 507. Qual é o número que está entre, no meio? Sobraram esses números, 504, 505 e 506, ok? Então, finalizando a nossa aula, vimos estimativas, comparando quantidades, maior e menor, e também, agora no finalzinho da nossa aula, o número que está entre, ou seja, no meio. Crianças, se precisarem, podem fazer anotações, podem recordar as páginas que nós estudamos hoje, que começa na página 24 e vai até a página 29. Combinado? Bons estudos, fiquem com Deus. Se precisar, nos chame. Beijos!